Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Fala pessoal, eu sou o Leonardo Araújo, diretor de comunicação corporativa aqui da Publicis, e está começando mais um Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Aqui a gente dá vazão aos pensamentos maiúsculos, aqueles pensamentos incômodos, mas que são bons e que empurram a humanidade para frente. Quem melhor do que os colaboradores da Publicis para representar esses pensamentos, né? E hoje eu tenho a honra aqui de ter o Otávio Santos como convidado. Fala aí, Otávio, dá um alô pra galera. Oi, Léo, prazer, a honra é toda minha. Um orgulho falar aqui com o pessoal do da Publicis e com você. Cara, o orgulho é nosso, sim. Muito obrigado pelo seu tempo aí. E eu queria começar como eu sempre começo aqui, com o pessoal que vem no Pensei em Caps Lock. Eu queria perguntar o que você faz na Publicis. Vamos lá. Hoje eu sum um dos responsáveis para atender, né, a conta de Lenovo, Motorola, Put e Vaven. Eu sou do time de atendimento e negócios. E atualmente estou no time da Bela Atra. Então, sou do atendimento. Cara, você sempre quis fazer atendimento, você sempre quis trabalhar com atendimento? Conta um pouquinho da sua trajetória, assim. Sempre, cara. Eu comecei minha trajetória sendo melhor aprendiz na Serasa. E aí... Pô, você que botava meu nome lá, pô, pra ficar sujo. Eu tentava tirar, viu? E aí, depois de um tempo, fazendo a faculdade de publicidade, eu sempre tive o desejo de entrar em agência, né? Mas era um mercado muito restrito no começo dos anos 2000, né? Hoje as coisas estão melhorando bastante. E eu não fiz faculdade de elite, né? Então era mais difícil ainda, porque eu lembro, por exemplo, que não tinha trabalho conosco no site das agências. Então, como é que você consegue entrar numa agência se não tem um trabalho conosco, né? E aí eu consegui da maneira clássica, que é conhecer uma pessoa, conhecer alguém que trabalhava na Lulara. E aí eu, me indica lá, pelo amor de Deus, na época só tinha vaga para produção, Atibaia. E aí, eu lembro da entrevista, eu comentei, eu acho que eu tenho perfil para atendimento, mas eu quero entrar. Para conseguir ser atendimento, dava para me entrar na agência, não importa que vaga fosse. E aí rolou, passei, entrei como estagiário na Lulara. Eu lembro que, inclusive, pro meu pai foi um negócio... Ele não gostou muito. Em que ano que era e quantos anos você tinha, mais ou menos? Isso foi 2013. 2013. 21, aquela época de estágio mesmo, né? Meio pro final da faculdade. E eu lembro que meu pai ficou pé da vida comigo, porque meu pai, né, aquele pensamento mais baby boomer, né, de um emprego só, tem que se aposentar lá. E eu falei, pai, é o seguinte, eu tô saindo da Serasa para ganhar metade numa agência, porque, né, estágio... Sim, claro. Naquela época era muito pouco. Estou saindo para ganhar metade, com metade dos benefícios, mas isso eu quero fazer da vida. Então, fiquei na Lulara na produção por 9 meses, e depois surgiu uma vaga de estágio num grupo de atendimento que atendia Adidas, Sabesp, Mensagem, e aí eu pedi para minha chefe para entrar na parada ali da vaga. Me encaixa aí, né? E aí rolou. E aí desde então, sei lá, meados de 2013, 2014, aí eu tô com atendimento mesmo em agência. Pô, cara, e quais os principais desafios, assim, com contato com o cliente, assim? Eu sinto que você tem essa predisposição, né? Você queria, né, cara? Mas é desafiador, né? Porque você tem que ser essa ponte, né? Muitas vezes entre criação e cliente, e entre outras áreas e cliente. Quais os principais desafios aí? Você tem que ter muito jogo de cintura, né, Otávio? Tem que ter, e eu acho que um dos pontos principais é entender que, além de você atender um CNPJ, você também está atendendo um CPF ali. Isso é um negócio que, com o tempo, começa a ficar muito claro para mim. Você não pode atender as pessoas ou tratar as pessoas de forma igual sempre. Não funciona, né? Então, mesmo da mesma empresa, você tem pessoas com estilos completamente diferentes. E se você achar que você vai impor o seu estilo a essas pessoas, vai dar errado, né? Então, acho que o principal desafio é de fato, você entender, você ler as pessoas que você atende para conseguir
enfim, conversar da melhor maneira, de puxar o briefing da melhor maneira, porque também tem isso, né? Cada um passa o briefing de um jeito, e aí você, com o tempo, começa a entender o que a pessoa quis dizer, essa pessoa sempre não dá essa informação, eu vou ter que ir atrás. Essa dá o briefing perfeito, então tá tudo bem. De fato, entender como funciona esse ecossistema da empresa, para que de fato a gente consiga se moldar, né? De fato, a gente não pode ter um perfil enrijecido, um perfil dono da verdade, né? A gente não pode ter apego com nossas ideias, com nossos desejos. Sim. Tem que ser maleável mesmo. E você não fica com medo de ficar com fama de chato, não, cara? Porque eu tava relembrando um negócio muito engraçado ontem, que eu falei, vou falar com o Otávio, né? Deixa eu relembrar algumas coisas aqui de atendimento e tal. E aí, cara, eu lembrei de um vídeo, não sei se você lembra, é um vídeo lá de 2013, por aí, que era um TCC que falava assim, seguem as alterações do cliente. Era um TCC que virou vídeo, animação no YouTube. E ele falava, o vídeo era muito engraçado, porque fala de todos os departamentos de uma agência, assim. Quem tiver interessado, dá um Google aí. Seguem as alterações do YouTube. Seguem as alterações do cliente, desculpa. E, cara, no vídeo ele falava assim, e o atendimento é uma área que consegue falar, que tá não aprovado em várias línguas, assim, sabe? Cara, você tem esse pavorzinho, assim, de, não quero ser o chato e tal, tem que ter... Você tem esse jogo de cintura ou você... Cara, eu tenho esse pavor, sim, às vezes é inevitável, né? E também tem isso, conforme as coisas vão se desenvolvendo, acho que também do cargo que você tem, né? Você fica mais exposto, tanto com o cliente quanto para a agência, isso fica inerente. Tipo, em algum momento você vai ser o chato. Mas eu acho que sobre isso, tem um modelo de pensamento sobre trabalho que precisa fazer parte da cultura mesmo dos lugares, né? Então, por exemplo, eu atendi Bradesco, assim que eu cheguei aqui na Publicis, né? Atendi para o Anime Bradesco, e era uma conta, um volume muito grande de trabalho, né? E tinha tudo para, enfim, as equipes serem muito estressadas entre si, porque, né? É muito trabalho, é muita gente. Então, assim, tinha os ingredientes perfeitos para ser uma conta difícil internamente. E não era. Eu lembro, por exemplo, em dezembro, um diretor de arte saiu, o Thales, e aí ele falou assim, Otávio, a conta de Bradesco foi a que mais exigiu de mim, mas foi a que melhor me debia com atendimento. Que legal. Ele falou isso. Que legal. Porque tem um modelo, acho que de trabalho e de cultura que aqui na Publicis tem, que assim, o culpado, se tem algum estresse, não é o indivíduo, né, aquela pessoa em si, né, é a situação, a gente precisa fazer, e aquilo exige realmente um esforço, então vamos tentar fazer o máximo possível para controlar a situação. Então, eu tenho essa preocupação sim de não ser o chato, mas entendo também de que em alguns momentos essas coisas vão acontecer de forma saudável, inclusive, né? Você fala, de novo esse ajuste, caramba, de novo esse não sei o quê. Mas nosso mercado funciona assim, né? Então, existe uma questão de entender também que é isso, o culpado dificilmente é a pessoa que está dando a notícia. Sim. Ali de que alguma coisa tem que ser refeita. Com certeza. E, cara, com a pandemia, né, eu tava falando com a nossa VP de atendimento, que é a Gabi Borges, e ela sente muita falta de almoços, né, cara, de encontros presenciais com o cliente. É uma coisa que eu acho que pro atendimento talvez faça mais falta ainda do que para qualquer outro departamento, né? Sim. Como é que você lidou com isso durante a pandemia, com esse tratar do cliente virtual? E você acha que as coisas estão voltando agora ao patamar pré-pandêmico? Como é que você está enxergando isso? Eu acho que na questão do dia a dia, as coisas há um impacto, mas acho que no dia a dia da operação, eu não sei se impactou tanto, porque, sei lá, antes da pandemia, mesmo no dia a dia, a gente passava mais tempo na agência mesmo, era call, né? Acho que existia mesmo reunião com o cliente, mas não era como se todo dia a gente estivesse lá. Inclusive, eu acho que
das contas que eu atendi até aqui, acho que existe um cuidado da gente tentar se aproximar do cliente mesmo, apesar da distância física, né? Então, a gente se fala muito mais por Teams, então você passa também muito tempo com a pessoa, você tem o WhatsApp do cara, você passa o dia conversando com o cara pelo WhatsApp, e acho que isso também é um canal de confiança, né? Então, com certeza. Óbvio que houve um distanciamento de uma questão física, mas eu acho que tanto o cliente quanto a agência pensar em formas de fazer com que essa aproximação aconteça de outras maneiras, por outras ferramentas, sabe? Da reaproximação, né, da volta do almoço, as coisas, eu sinto uma falta enorme disso, porque eu acho que a presença física faz diferença na relação mesmo. Então, dos clientes que eu atendo hoje, por exemplo, o Vaven fica nos Estados Unidos, então isso não é uma possibilidade do dia a dia. Poderia ser, né? Poderia ser. Pucci fica no Rio de Janeiro, né? Então também já tem uma questão geográfica, né? Tem o Lenovo e Motorola, que são assim, as contas que ficam aqui em São Paulo. A gente já tem feito conversas de essa reunião gostaria que fosse presencial, essa eu queria que fosse presencial, né? Então acho que fica essas coisas vão voltar talvez para fóruns maiores, para assuntos mais importantes, coisas do dia a dia, eu acho que vão se manter mesmo pelo online. Entendi. E, cara, é comum ter homens assim no atendimento ou não é tão comum assim? Como é que você vê isso desde que você começou até agora? Teve uma evolução aí? Como é que é? Cara, eu por percepção, aquele vozes da minha cabeça. É o dado Otávio, né? É o dado Otávio, né? Quando eu entrei na Leolar em 2013, o atendimento era predominantemente feminino. E eu acho que isso, inclusive, é uma questão mesmo notória de agência, de que, você tem algumas coisas ali já meio não ditas, né? Então, a criação são os homens, atendimento, né, essas mulheres, não sei o quê. Então, a maioria das minhas chefes, das equipes que trabalhei, eram com mulheres, né? Acho isso, interessante, porque, de uma certa forma, tratar de negócio, né? Uma mulher tratar de negócio era uma coisa que, né, décadas atrás, era muito impensável. Mas ainda eu acho que quem assistiu Mad Men sabe, né? Que o Mad Men, que é uma série que conta ali a publicidade dos fins dos anos 50 para 60 ali, mostra bem como as mulheres não eram valorizadas, né, dentro do negócio. Mas acho ainda que isso, né? A criação é o departamento de ouro, assim, né, das agências, e ainda tem pouquíssimas, então eu acho que tem que realmente pensar nessa estrutura, porque tem espaço nos lugares de decisão mesmo, né, nos lugares com certeza que de fato é importante na agência, que é a criação, tem mídia, tudo, né, acho que esse estigma de que a mulher atendimento porque tem um jeitinho, não sei o quê, é importante que esteja em todos os lugares, mas é importante também que esteja nos lugares mais importantes da agência. Com certeza. Quem sabe que é a criação. Claro. Mas eu acho que sua presença também no departamento e sendo tão representativo pro atendimento como você comprova que não tem essa de que, o atendimento é coisa de mulher. Isso é uma bobagem, né? De forma alguma. Eu acho que é isso. Existe uma questão de agente de perfil e aptidão. Eu acho que, por exemplo, para atendimento, isso já está bem equilibrado. Acho que a gente tem problema ainda na criação mesmo, né? De oportunidades e de abrir espaço. Com certeza. No mercado em geral, né? Para a mulher, que ainda é predominantemente masculina esse departamento. Claro. Cara, agora eu queria ir para outra parte da nossa entrevista, que é o que você faz fora da Publicis. Queria saber quem é o Otávio no dia a dia, o Otávio na fila do pão. Eu sou um cara um pouco pragmático das coisas, então isso acabou, acho que também moldando minha personalidade. Quando eu entrei na Serasa ali, né, e vi lá 16 anos, com uma galera que tinha MBA não sei onde, intercâmbio não sei o quê, falei, caralho, o negócio é treta aqui, sabe? O negócio é difícil. E aí eu falei, caramba,
E aí, acho que eu consegui desenvolver isso ao longo da minha vida, que é, tá bom, o que eu consigo, o que eu vou precisar ter, tá nessa mesa, tá nesse lugar também, né? E aí, eu passei a entender que, pô, é necessário você ter um repertório cultural, literário, musical, que vai te ajudar nesses lugares e vai me ajudar a furar uma certa bolha, né? Então, eu lembro desde novo, pô, eu era apaixonado em museu, em exposição, e aí eu gosto muito de ler também. Então, eu lembro, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista uma vez na Finasca, e aí eu estava com o meu livro embaixo do braço, eu fiquei mais conversando sobre o livro com a entrevistada do que sobre a vaga. E aí enfim, a vaga foi cancelada, não fui contratado. Mas se tivesse mantido a vaga, acho que seria eu, inclusive. Porque eu acho que é isso, de uma certa forma, né? Isso conta muito, né? Você nasceu em São Paulo, Otávio? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, mas da Bela Vista. Uhum. Meu pai é zelador do prédio e minha mãe é faxineira. Entendi. Então eu sempre pensei assim, puta, como é que eu faço pra furar essa bolha? Então eu vou ter que entender de muita coisa. Eu vou ter que ter um repertório amplo de assuntos e percepções de mundo diferentes. Para conseguir participar das conversas, caramba, tá conversando no almoço, sabe? Então eu gosto muito de museu e exposição. Eu sou um rato de Sesc, adoro ir no Sesc. Tem um showzinho lá, 10 conto, de banda que se fosse em outro lugar é 650, né? Então eu gosto muito e eu gosto muito de ler também, cara. A minha formação, assim, também, das coisas que eu penso, veio muito por causa dos livros que tive acesso na minha vida. Teve algum livro sobre publicidade que você curtiu muito ou você fica longe do tema de trabalho quando você vai ler? Cara, na faculdade eu li um pouco, mas vou ser bem sincero que eu acho que nosso mercado trata muito mal a literatura e publicidade. Os livros que eu vi de publicidade, que eu vejo até hoje, inclusive, vem muito como um manual de como fazer as coisas. E mano, quando você chega para trabalhar, o manual não funciona. O briefing é outro. É verdade. A negócio é outra coisa. Então, assim, eu li algumas coisas que os professores indicaram, mas sempre achei um pouco desconectado da realidade mesmo ali do dia a dia. Né? Tem umas questões de técnicas ali, de redação, que é maravilhoso, funciona, mas de publicidade mesmo, eu acho que não tive nenhum que falava, caramba, que livro legal de ter aqui, assim, sabe? Aham. Cara, e dentro desse repertório você falou pra mim também aqui em off, né, que você curte muito MPB, né, cara? E eu até comentei contigo que recentemente fiquei super emocionado que eu comprei os ingressos pra última turnê do Bituca, né, do Milton Nascimento. Eu comprei também. Você comprou? Cara, eu achei que tinha esgotado e aí eu vi que tinha pista. Eu falei, meu Deus, tem pista aqui. Aí eu comprei a pista. Porque eu sou velho, né, cara? Você vai do Mineirão? Eu vou no do Espaço das Américas. Aqui em São Paulo mesmo. E, cara, foi muito emocionante. Eu sei que você curte muito MPB. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua paixão aí. Você tem até uma tatuagem relacionada ao tema. Eu acho que eu me descobri apaixonado pelo MPB aos 22 anos. E, de fato, foi quando eu conheci mesmo mais a fundo Caetano, Chico, Gil, Maria Bethânia, e aquilo explodiu na cabeça, né? De uma forma de conhecer um outro Brasil, né? Tem um cara que eu sou apaixonado, um autor, que é Luiz Antônio Simas, um dos vários especialistas de cultura popular né, aqui no Brasil, e acho que MPB tem tudo a ver com isso, assim, né? Que ele fala, o que pode salvar o Brasil é a brasilidade. O Brasil é esse que a gente conhece, deu errado, mas é a brasilidade que deu certo. E acho que a MPB é isso, assim, né? É o Brasil que deu certo, basicamente. Uma coisa que me encanta a música da MPB, e assim, por uma questão talvez de reconhecimento, que nos cantores e autores masculinos existe uma masculinidade que eu enxergo como interessantíssima, assim, né? Então, por exemplo, Caetano Veloso, que eu sou apaixonadíssimo, ele tem uma música sobre uma noite em que ele foi transar com uma mulher e ele não conseguiu transar com a mulher.
né? Sim. Você conseguir pôr isso numa letra e cantar que você, cara, não rolou, é um negócio para algumas categorias masculinas impensáveis, né? E o cara consegue fazer música Com uma naturalidade, né? uma naturalidade perfeita. Acontece, é natural, né? Acho isso muito legal. E aí, sim, eu tenho uma tatuagem da cenografia do show Ofertório do Caetano, que ele fez com os filhos, que eu fui 5 vezes. Nossa. Fui 5 vezes. Porque é espetacular, cara. É espetacular. Né? E aí eu falei, meu, de tatuar esse show, porque é o show da minha vida, assim. É lindo. Eu sou meio durão de chorar, assim, mas eu lembro que eu chorei, acho que 3 desses shows, especificamente na música Ofertório, que é o Down Don't Know Show, que quando ele vai cantar essa música, ele explica um pouco da música, né? Ele fez essa música para uma missa de 90 anos da mãe dele, e aí ele fala que Dona Cano, e ele fala, pô, eu sou ateu, minha mãe era católica, Moreno, que é o filho mais velho dele, é meu macumbeiro budista, ele fala. Tom e Zeca são cristãos, né, são evangélicos. A irmã dele é candomblé e meio que assim, é uma salada de religiosidade, e ele é ateu. E aí ele fala, eu queria dedicar essa música à religiosidade dos meus filhos. Isso é uma coisa espetacular. Puta, que coisa linda, né? É lindo, porque o cara é ateu, o cara não acredita, e aí o cara escreve uma música, e aí é isso, né? A letra é como se a mãe dele estivesse falando, inclusive, né? Rezando. Então o cara consegue sair do lugar de não acredito, para o lugar de acredito, e dedica a música a algo que não faz parte da vida dele, né? Então eu acho que tem um desprendimento, tem uma sabedoria gigante aí. E aí depois que eu fui no 5º show, eu vou tatuar a cenografia, porque o show é lindo demais. Está no YouTube, inclusive, para quem quiser ver. Eu achei interessante que você escolheu tatuar a cenografia, né? Você poderia tatuar um trecho de alguma letra, ou, não sei, talvez uma foto do show, e você preferiu a cenografia, né? Por quê? Por algum motivo? Não, acho que retrata, né? A cenografia do show, tipo, aquele show inteiro é uma coisa quase sagrada, assim, pra mim, foi, sabe? Desde a primeira música, que começava com Baby, terminava com Pagode. O Caetano tem essas coisas nas letras, né, cara? Por exemplo, essa que você citou, né? Como diz o Shrek, que minha filha estava assistindo quase agora, são muitas camadas, né, cara? Então, são muitas camadas. Só nisso que você contou já nos passa uma lição de que, pô, o mundo é muito mais plural do que a nossa vã consciência consegue alcançar, né, cara? Então, pô, ele, como ateu, mas ele admira toda a religiosidade da família dele, e ele faz uma música maravilhosa sobre isso, né? O cara e um cara que nasceu na Bahia. Né? Exatamente, né? E é o lugar... O cara conseguiu ser ateu na Bahia, né? Então, isso é mais espetacular ainda. E, cara, a gente vive numa época de, pô, desenrola, bate, joga de ladinho, né, cara? A música ela tá mais... Ela não dura tanto como durava a música de antigamente, né? Ela é mais efêmera, né? Quase instantânea hoje em dia, né? Hits instantâneos. Pô, uma semana você ficou ouvindo a música, depois acabou. E o Caetano, ele tem essa coisa da gente revisitar muito a obra dele, mas por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece a obra do Caetano a fundo, assim, né? Eu queria te perguntar 2 coisas. Eu queria saber qual o seu disco preferido do Caetano, e... eu sei que tem muita gente nova na Publicis, muita gente nova na nossa audiência, inclusive. Eu queria que você indicasse um disco para essa galera começar a ouvir Caetano, assim. 2 coisas, seu disco preferido e um disco para começar a ouvir Caetano. Caramba, essa é a pergunta de... aquele, né, pra quem é muito fã, né? É impossível, né? É uma pergunta difícil. Mas eu vou te falar que eu gosto muito de Noite do Norte, que é um álbum dele de 2000. Sou apaixonado por livro, que ele fez, se não me engano, em 97. Acho que... E assim, óbvio, tem o Transa dele, de 72, que é... Que é o que todo mundo vai indicar.
Não é de cara, né? É isso, você pode pedir um, eu tô falando aqui um monte, né? O primeiro CD dele, inclusive, é muito bom. E eu tenho essa mania, às vezes, de quando eu gosto muito de alguém, eu vou lá no Spotify, eu vou pro primeiro álbum, vou escutando até o último, né? Genial. Um dia eu fiz isso com ele, e aí o primeiro álbum dele é de 67, que é dele e da Gal. Cara, ali você já começa a entender que o papo é diferente. Sim. Ali você já vê quando. Então, assim, talvez eu pudesse indicar eu indicaria esse de 67, porque eu recentemente comecei realmente a vasculhar. Puta, de que é nessa música que eu escuto que eu gosto muito dele, não sei o quê? Música de 70, música de 75. As músicas mais geniais, as músicas que a gente canta até hoje, que a gente gosta, todo mundo ama, é música dos anos 70. 50 anos depois, o cara ainda tem um hit do Brasil, sabe? É incrível. Então, eu colocaria, então, talvez esse, então, o primeiro álbum dele, que chama Domingo, que é de 67, e acho que é isso, é a porta de entrada do universo caetanístico. Genial. E daí você vai pra outras drogas, né? Vai pra Gilberto Gil, vai pra Chico Buarque. Porra, O Caetano é a entrada, né, meu? Depois, cara, só pior. Depois já era. Você vai ser picado pelo bichinho do MPB aí, a gente garante. E, cara, você falou que gosta muito de psicanálise, né? Você utiliza alguma... Você fez cursos e tal, mas você utiliza alguma coisa que você aprendeu no seu trabalho, assim? Cara, eu psicanálise... Foi uma paixão que surgiu depois de um vídeo que estava no YouTube de um professor que eu gosto muito, desses filósofos pops. Eu sou apaixonado, que é o Clóvis de Barros Filho. Boa. Acho ele incrível. Eu sempre lembro dele quando eu exagero na pamonha. Sempre lembro. Gente... Não tem jeito, né? Não só na pamonha, porque quando esses dias eu tava comendo paçoca aqui, festa junina, né, cara? Eu fui na primeira, uma delícia, aquela coisa que ele conta, a segunda, né? Paçoca, a segunda já começou Aí já começou a desandar. Exatamente. E aí tem uma aula que ele fala, se não me engano, era de Nietzsche, essas coisas todas, né? Que Freud conversa bastante com Nietzsche. Ele fala... Eu não sei se essas aspas é do Freud ou se é dele mesmo, tá? Mas ele falou, você não é senhor dentro da sua própria casa. Isso eu achei incrível. Como assim? Como assim? Eu não comando o meu próprio pensamento, as coisas do meu cérebro. Isso é muito louco. Aí eu falei, opa, vou dar uma olhada nisso. E aí comecei a ler, fazer curso livre mesmo, fiz alguns cursos na PUC disso, porque eu acho que o cara trata muito sobre relação humana, né? Basicamente sobre desejo. E o que é a publicidade, né? Se não relações humanas. Né? Exato. De entender de que as pessoas têm suas individualidades e tá tudo bem. Não há nada fora do normal. Não existe normal, né? Não existe comportamentos padrões. Então, a psicanálise conseguiu, acho que ampliar minha cabeça nesse ponto, né, de que todo mundo é um indivíduo com desejo e com seus direitos e que todo mundo busca a sua felicidade, entender suas neuroses, todo mundo, né, tem as suas. Para publicidade, eu não, assim, diretamente não enxergo na minha atuação hoje, né, algo que converse muito no dia a dia. Mas eu acho que também dá um repertório de entendimento e conversas e de como você é mesmo o trabalho. Que acho uma compreensão mais ampla, né? Exato. Com tudo que você se relaciona. Exatamente. E você pretende se aprofundar mais nisso no futuro? Como você vê isso? A formação em psicanálise é uma coisa extremamente longa, são 6 anos e tem... eu tô pra caramba, um negócio meio maluco mesmo. Caramba, muito tempo. É muito tempo. Acho que eu não teria energia para isso, porque acho que envolve um nível de dedicação mesmo. Por exemplo, você pega os mais famosinhos, né? Sei lá, Maria Lúcia Homem, o Christian Dunker, os caras sabem a página que tá aquele negócio, que aquela teoria. É uma energia, você tem que dedicar realmente. Só Freud teve 12 livros, aí tem mais 6 de Lacan, aí você tem mais do Winnicott, que tem mais 5 livros. Assim,
Se é pra fazer mais ou menos, eu acho que eu seria um péssimo psicanalista. Boa. Mas eu tenho uma vontade enorme de continuar estudando isso, porque eu acho que isso, enfim, a minha ajuda está como pessoa, até a terapia que faço, que é de psicanálise, de você mesmo se entender, de você mesmo compreender as coisas que acontecem no universo. Acho que, enfim, a terapia ajuda bastante lá no mundo. É verdade. Que a gente é pequenininho dentro de um universo enorme. Exatamente. Façam terapia, gente. Faz muito isso. Bem. Cara, a gente tá caminhando pro final aqui. Claro. E tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é a pergunta que baliza, inclusive, o tema do nosso podcast. Claro. Que é o que te faz pensar em Caps Lock. Você já citou um monte de coisa aí que faz você pensar em Caps Lock ao longo da nossa entrevista, né? Então, fica à vontade para dar alguma dica. Pode ser algum livro que você tenha lido, um filme que você tenha visto, ou uma obra que marcou a sua vida como um todo. Não sei. Otávio, o que te faz pensar em Caps Lock? Eu vou falar do meu livro favorito. Aqui, quando começou a pandemia, eu tinha um livrinho lá em casa de 850 páginas. Eu comprei uma vez numa promoção e falei, só vou conseguir ler isso quando estiver aposentado ou quando tiver... Realmente... Sempre tem, né? Na minha estante aqui deve ter uns 4, 5. É isso, mas você fala, não leio no dia a dia trabalhando normal. Já aconteceu alguma coisa para você conseguir ler. Começou a pandemia, te juro. Dia 16 de março de 20, né, quando todo mundo começou a ficar em casa, eu falei, essa é a hora. Eu vou ler ele, né, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro, para mim, assim, é o meu favorito da vida e acho que é um marco. Repete o nome, por favor, Otávio. Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro realmente enorme, mas que acho que faz pensar em Caps Lock porque ele é quase uma biografia do Brasil, assim, sabe? Ele é um livro que conta a história de uma menina que foi escravizada na África com 12, 13 anos, trazida com sua irmã gêmea, e o livro passa por todo o processo que essa criança passou. O livro é baseado em fatos reais, inclusive, então não é só ficcional. Tem alguns trechos de ficção, sim, porque existem lacunas na história que a autora não conseguiu preencher, e aí ela coloca um pouco de ficção ali, mas é baseado em relatos reais. E aí conta a trajetória da personagem, desde criança escravizada, de como ela trabalhou, né, na Casa Grande, na relação dela com as sinhás, e aí conta. E aí, metade do livro é isso, né? A outra metade é sobre ela engravida de uma pessoa, e essa pessoa foge com o filho dela. E aí, a outra do livro é ela procurando o filho pelo Brasil. Então, ela consegue a alforria dela em algum determinado momento e ela roda o Brasil para trás do filho. Se ela acha, vocês vão ter que ler o livro para descobrir no finalzinho. Eu ia falar que você estava dando muito spoiler. Mas essa tá na sinopse isso, tá? Não é spoiler, tá na sinopse, porque é muito grande mesmo o livro. Não contém nenhum spoiler, não. E aí, é fantástico, cara. É um livro fantástico. E é isso, é uma biografia do Brasil, é uma biografia das relações raciais, é uma biografia de como as coisas funcionaram e meio que funcionam no nosso país ainda. E é uma obra brilhante mesmo. Muito bom. Eu não vou botar aqui no meu Kindle, porque você falou que tem 800 páginas, 800 né? páginas. Eu vou comprar o livro físico, que aí eu me obrigo a ler o negócio. Vai ter uma série da Globo, inclusive, se não me engano, no ano que vem, sobre o livro. Nossa, que legal. Também, vai talvez esquente de novo o assunto. O assunto. Muito bom, Otávio. Cara, a gente tá caminhando pro final. Você tem recados finais aí pra galera que tá ouvindo a gente? Só agradecer de novo, Léo, a oportunidade, dizer que adorei nossa conversa e ansioso para te ver pessoalmente e te dar um abraço na Publicis. Estamos todos. Tá chegando a hora. Você que tá ouvindo o Pensei em Caps Lock e tiver sugestões, reclamações e críticas, pode escrever para contato@publicis.com.br que a gente vai ler sua mensagem. Otávio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Que você siga aí impávido que tem Muhammad Ali, arrebentando na vida. E foi um prazer mesmo ouvir você, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Tchau, tchau.